ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti. Porque tu me deste a vida. Bom dia, bom dia. Oi, Mariana. Não, filho, eu não vou botar funk, não. A gente tá de louvor aqui, tá, meu querido? Você pode pôr na sua casa. Oi, Vanessa, tudo bom? Sejam bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos começar nossa live. Vou chamar aqui algumas pessoas para participar. Pão e vinho só pra ti, Senhor. Pão e vinho só pra ti. Porque tu me deste. E aí, Mariana, tudo bom? André, Dino, sejam bem-vindos. A gente vai começar aqui a live, tá bom? Vamos falar hoje sobre esse livro da sabedoria. Deixa eu tirar aqui a musiquinha. Provérbios 4, não é isso? A gente vai começar aqui agora. Tá bom? Eu fiz aqui algumas anotações importantes pra gente conversar. E a gente vai trazendo. Gente, lembrando sempre que esse livro de sabedoria é como se a gente tivesse, na verdade, a gente poderia simplesmente ter ele separado, inclusive da Bíblia, porque ele traz condutas, não só para nós que somos cristãos, mas para qualquer pessoa ter habilidades de como lidar um com o outro, né? Dentro do relacionamento, com os filhos, com os pais, dentro de uma sociedade, com os sócios. Então, assim, são vários ensinamentos que é nos trazido a partir disso, né? Então, assim, nesse tempo de a gente começar a olhar para o nosso interior, olhar para o nosso íntimo, perceber quais são as atitudes que a gente está tendo, o que a gente pode melhorar. Então, assim, nada melhor do que a gente se blindar e perceber o que a gente pode fazer a partir dessas condutas descritas nesse livro, né? Que é um livro de sabedoria. Então, chamem aí algumas pessoas para participar, tá bom? Eu já chamei aqui algumas pessoas também. Você pode, depois, você que está assistindo depois, você pode encaminhar isso para outras pessoas, tá? Então, a gente vai conversar aqui, nosso bate-papo. E hoje, pessoal, o que ele tá trazendo aqui no Provérbios de número 4, primeiro ele começa, ele sempre começa finalizando o que a gente vinha conversando no dia anterior. E hoje ele vai falar também aqui sobre os dois caminhos que existem, né? E a primeira exortação do sábio de fugir da companhia dos maus, ok? Então a gente vai conversar sobre esses assuntos aqui e o primeiro deles são esses dois caminhos. Tudo na nossa vida, pessoal, em tudo que a gente vive, né, em todas as circunstâncias, existem dois caminhos direcionados para que a gente persiga. Né? Existe o caminho bom, o caminho ruim, e para algumas pessoas isso é até muito nítido, só que a gente não consegue muitas vezes perceber quando a gente está se direcionando. Né? Então, assim, você começou a caminhar, você se planejou, você está dentro do seu caminho, e aí, de repente, surgem oportunidades para você. Né? Ou seja, para você ir para um lado A ou para um lado B. E muitas vezes você não consegue discernir o que você vai fazer, qual caminho você vai seguir, que direção que você vai tomar. E é justamente quando a gente adquire essa sabedoria que a gente passa a ter essa escolha de uma maneira muito mais plena, sabe? Onde você realmente está sabendo o que você está fazendo, né? Você realmente olhar para você e falar assim, poxa, eu sei qual é o caminho melhor para mim. Não de acordo com a decisão que eu quero tomar, com aquilo que eu quero que realmente aconteça, mas de fato aquilo que é o mais sábio a eu fazer. Então, a gente saber e perseguir essa sabedoria é muito positivo, porque a gente viu aqui, né, os benefícios que existem na sabedoria e quanto isso nos eleva, né? Então, assim, primeiramente a gente vai ter que perceber e pensar exatamente isso. Então, aqui existe o caminho da sabedoria e existe o caminho dos maus. Como que a gente vai saber? No versículo 18 aqui desse capítulo 4, o que ele diz? Mas a vereda dos justos é como a aurora, como o brilho que cresce até o dia pleno. Então, quando você percebe que você está encaminhando por um caminho bom, você percebe que existe brilho, existe luz, existe coisas boas, existem coisas boas. Então, a gente percebe realmente
Tá chorando, mamãezinha? Belinha tá chorando ali, vocês estão ouvindo, né? Mas ela já acalma. Então a gente tem que perceber que quando a gente tá indo por um caminho positivo, as coisas são boas, é natural, existe uma coisa boa, sabe? Não só que a gente vai seguir por um caminho bom e só vai acontecer coisas boas na nossa vida, não é isso. A gente tem as desavenças, os erros, mas é a gente saber que a nossa direção é para esse lado. Entende? Que de fato você está trazendo luz para sua vida, que você está trazendo amor, que você está trazendo fé. Então é como se você tivesse um rio aqui e de um lado estivessem as coisas boas, que é o caminho do bem, né? O caminho da sabedoria, e do outro lado estivessem as coisas ruins, ou seja, a treva, né? As coisas ruins, ou seja, o mal falar, o mal dizer, tá tudo pro lado errado. Então, existe essa dualidade. Às vezes a gente está aqui no meio do rio e a gente fica se inclinando pro lado ruim. Né? E o lado ruim é exatamente o que fala no versículo 19 desse capítulo. A estrada dos iníquos é tenebrosa, não percebem aquilo que hão de tropeçar. Então você vai para esse lado, você não sabe o que está ali, é de mal a pior, são coisas ruins que vão acontecendo. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes a gente escolhe uma direção para nossa vida e às vezes acaba acontecendo um monte de coisa ruim. É um monte de coisa ruim atrás de coisa ruim. Então ali você percebeu que você pegou um caminho errado. Então o que você tem que fazer? Convergir para um outro caminho. Simples assim, entendeu? Perceber que você vai ter que trilhar um novo caminho. E às vezes esse caminho não é simplesmente uma decisão que você vai tomar, mas é quem você de fato está sendo. Então, assim, perceber, poxa, eu tô sendo uma pessoa que verdadeiramente vai me elevar diante das circunstâncias, né? A partir daquilo que eu tô querendo ser como uma pessoa para dentro da minha família, para os meus relacionamentos, para minha sociedade, para o meu trabalho, para minha vida. Então, é sempre uma escolha daquilo que a gente vai fazer, tá certo? Se eu vou escolher um caminho do bem ou do mal. E é óbvio, quando eu começo a conversar aqui, as pessoas pensam, Tauana, quem vai escolher o caminho ruim? Quem vai escolher o caminho do mal? Todas as pessoas vão optar pelo caminho bom, óbvio. Não é tão óbvio assim, né? Se assim fosse, gente, a gente só teria pessoas boas, a gente só teria frutos bons. E na verdade a gente não tem só frutos bons, a gente tem frutos ruins também, né? Porque é aquilo que a gente está plantando, a gente vai colher. Então a gente tem que perceber que é óbvio que numa cabeça, na personalidade normal, a gente vai querer o quê? Eu vou escolher o caminho do bem, eu quero luz, eu quero fé, eu quero amor, eu quero alegria. Mas a gente tem que perceber se a gente está escolhendo esse caminho a partir dos resultados que a gente está tendo na sua vida. Quais são os resultados que você está tendo? Entende? Em relação a todas as esferas, em relação à sua saúde, espiritualidade, em relação ao seu intelecto, seus estudos, seu trabalho. E assim, quando você começa a observar os seus resultados, você vai observar o caminho que você está perseguindo. Então aí você vai pensar e vai se questionar, poxa, eu quero continuar nesse caminho ou eu quero ir para um outro caminho que me leve realmente a vivenciar resultados melhores, né? Porque é tudo fruto do seu caminho, é tudo fruto de onde você vai perseguir, ok? E aí, voltando no versículo 6 até o versículo 7, o que ele nos lembra é que a gente adquira a sabedoria de fato, ok? Eu vou ler aqui pra você. Adquire sabedoria, adquire perspicácia, não te esqueças de nada, não te desvies dos meus conselhos. Não abandones a sabedoria, ela te guardará. Ama, ela te protegerá. Então, quando a gente vive e vivencia de fato essa sabedoria, a gente adquire a sabedoria. Por que a gente vai estar protegido? Porque diante das circunstâncias, né, você vai saber agir com essa sabedoria. Você vai saber como agir de uma maneira sábia. De repente, na sua vida, você fica se questionando o que você vai fazer. O que eu vou fazer depois dessa quarentena? O que eu vou fazer quando tudo isso passar? O que eu vou fazer da minha vida profissional? O que eu vou fazer? E muitas vezes a gente fica querendo uma resposta concreta. Olha, a partir de agora você vai mexer com mídias digitais. A partir de agora o seu produto que era físico vai pro online. Você quer uma resposta como essa. Mas essa resposta, de fato, ela não vai chegar até você. Então é por isso que a gente precisa adquirir e pedir essa sabedoria e falar assim, poxa, o que eu posso fazer para que eu traga sabedoria a partir das decisões que eu tomar?
E aí sim você vai estar convergindo para uma coisa positiva na sua vida e vai ser um trabalho mais bacana para aquilo que você está querendo, entende? A partir do momento em que você tem sabedoria. Então, a gente vê muitas coisas acontecendo na vida de várias pessoas e a gente fala, caramba, essa pessoa parece que tudo que ela faz dá certo, parece que todas as decisões dela são assertivas. De repente, essa pessoa está buscando mais a sabedoria do que você. Entende? De repente essa pessoa de fato busca ser sábio e diante das decisões ela não olha para aquilo que ela gostaria que acontecesse, mas para aquilo que é sábio a se seguir, né? Então às vezes as pessoas, é aquela história, né? Você quer estar certo ou você quer estar feliz, né? Você quer vivenciar as suas vontades ou você quer colocar os seus projetos na mão de alguém que é superior? E a partir disso, você colher o benefício daquilo que está projetado para você. Então, são escolhas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia e muitas vezes é importante que a gente se agarre a isso, que a gente confie, né? Foi o que a gente conversou ontem, a gente trazer a confiança e perceber que muitas vezes os planos, muitas vezes não, todas as vezes, pessoal, os planos de Deus são maiores do que o nosso, ok? Então, aqui são para a gente adquirir a nossa sabedoria. Um outro ponto interessante aqui que eu achei desse livro é o versículo 23, tá certo? Que ele diz o seguinte: guarda o teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes de vida. Então aqui ele nos pede, né? Ele ensina que, na verdade, a gente guardar o nosso coração. O coração na Bíblia, pessoal, o que é o coração na Bíblia? Ela é a sede, tá certo? De toda a inteligência, de todas as vontades, de todos os desejos, de todo o pensamento. Então, na Bíblia, quando ele fala coração, é a sede de tudo isso. Então, quando ele está dizendo aqui para a gente guardar o nosso coração, o que ele está pedindo é para a gente guardar tudo isso, guardar os nossos pensamentos, guardar as nossas verdades, a nossa inteligência. Por quê? Olha só. Porque dela brotam todas as fontes de vida, ou seja, de tudo que for mais importante, de tudo, de todas as coisas, de todas as riquezas, de todas as fontes, o que a gente tem que guardar é o nosso coração. Quando você guarda o seu coração, você vai perceber que você vai ter mais vida. Por quê? Porque diante das decisões, a gente não vai muitas vezes racionalizar, a gente vai agir no ímpeto. Então, quando você guarda o seu coração, quando você blinda a sua mente de coisas ruins, quando você começa a pensar coisas positivas, quando você eleva ao espírito, né? Você passa também a ter esse discernimento e tomar decisões com mais sabedoria, você tá entendendo? Isso ajuda, isso faz com que você siga um caminho que é o caminho de Deus, entende? Que é um caminho de paz, que é um caminho de luz, que é o caminho de sabedoria, né? Foi como eu falei para você aqui no início. Você tem duas opções sempre. Você tá no meio do rio e você tem as duas extremidades. É você ir pro caminho do mal ou pro caminho da sabedoria. Então, quando você guarda o seu coração, é isso. É guardar o seu coração, é se blindar, porque a todo momento você vai perceber que vão ter flechas vindo em relação à sua vida para que você não seja essa pessoa que você está querendo ser, essa pessoa de paz, essa pessoa boa, entende? Então, é por isso que a gente tem que se guardar, é por isso que a gente tem que se blindar, porque a gente tem que perceber que existem outras forças que estão nos levando a quê? Ao tempo inteiro pecar, ao tempo inteiro desistir, ao tempo inteiro cair em tentação. Então, quando você blinda o seu coração de tudo isso, você passa a ser uma pessoa melhor, entende? E, poxa, como é que eu vou blindar, então, meu coração? Como que eu blindo meu coração? Em oração. Então, basta que você faça orações diárias, sabe? Ainda mais nesse tempo de agora, a gente aumentar as nossas orações, né? A gente está o tempo inteiro realmente orando, né? Eu não sei o que você utiliza, se você faz orações já prontas, ou se você faz as suas do seu coração, se você singelas, mas é estar em oração, você vai blindar o seu coração, né? Jejuar também é importante, dar esmolas, então, a gente servir ao próximo, tudo isso nos ajuda a blindar o nosso coração, ok? Porque a gente vai estar se lembrando aquilo que a gente é, a nossa essência, percebe? Então, esse foi um dos ensinamentos que ele trouxe aqui, para que a gente guarde o nosso coração acima de todas as outras coisas. Se você tiver que guardar qualquer coisa, você vai pensar, poxa, eu vou guardar o meu coração, eu vou guardar quem eu sou, entende? Para eu não desviar de mim mesmo. Porque, às vezes, assim, sabe, você sabe bem o que você quer pra sua vida. Você sabe que você quer ter uma vida boa, que você quer ter uma família ou não, ou se você quer ter um trabalho digno. O fato é que você sabe o que você quer.
né? Mas muitas vezes você se desvia, você peca, você erra. Então, quanto mais você pensa que você quer buscar aquilo e guardar o seu coração, mais você vai ter forças para se blindar diante de todos esses erros, sabe? De todas essas maldades, de todas as tempestades, você vai estar se blindando. E aí são 4 pontos aqui que eu quero conversar com vocês. Eu já falei sobre um, a gente vai para o segundo, ok? O segundo é no versículo 24 que diz: preserva a tua boca da malignidade, longe de teus lábios a falsidade. E aqui a gente não falar de coisas ruins, sabe? É não maldizer, é não trazer o mal diante da nossa própria boca, né? Até porque aquilo que a gente fala está dentro do nosso coração. Então, que a gente não fale coisas que não existem, né? É ser falso. Às vezes você não tem nada pra falar e só porque você quer participar daquela situação, você fala uma coisa que é uma mentira, né? Que é falso, que não é verdade. Então, a gente guardar a nossa boca, por quê? Porque quando você fala algo, quando você profere, você traz com aquilo, você emana energia com aquilo, você emana vibração, né? Então, você começa a trazer não só para a sua própria vida, mas para a vida de várias pessoas, essas palavras que você está dizendo. Então, imagina só. Eu não sei se vocês já viram um documentário, tem um documentário que chama O Poder da Água. Ele faz experiências na água. É um cientista bem interessante. Ele começa a pegar vários potes e ele começa a dizer várias palavras diferentes para potes específicos. Então, ele começa a dizer, sei lá, ele olha para um pote e começa a falar sobre coisas de amor. Olha para o outro, bota uma música de muita raiva, entendeu? E aí ele olha para outro pote e ele começa a falar palavras de gratidão. Então, ele começa a ter vários potes diferentes e depois ele vai estudar, esse cientista, cada uma dessas moléculas. E ele foi observando que cada molécula dessa, ela era modificada a partir das palavras que eram ditas sobre cada uma dessas águas, entende? Então, as palavras que eram ditas bonitas, de agradecimento, de amor, de luz, de fé, deixavam as moléculas super bonitas. É bem interessante esse documentário. Então, ele ficava super bonita a molécula. Ao passo que para aquela água que foi só dita coisas ruins, a molécula ficava horrível, horrível mesmo. Então, ali a gente começa a perceber que aquilo que você fala modifica até mesmo a molécula da água. Agora a gente passa a olhar para o nosso corpo e perceber que o nosso corpo é feito de mais de 75% de água. Ou seja, se você fala isso para uma pessoa, né, se você diz isso para a pessoa que você convive, coisas ruins, é nisso que essas células vão se transformar. E a mesma coisa acontece pelo contrário. Se você começa a falar coisas boas, se você profere coisas boas, essas células vão se transformar em coisas bonitas também, né? E você vai ter mais saúde. Então, o fato é que a gente precisa, sim, o que ele diz aqui, né? Pra gente preservar a nossa boca de tudo que é mal. Porque a gente não prejudica só a gente. A gente prejudica aquelas pessoas que estão com a gente, que são pessoas que a gente ama, de fato, né? Então, esse é o segundo ponto que ele traz aqui nesse capítulo 4 do livro de Provérbios. São 4 que eu vou conversar com vocês. Lembrando, então, agora a gente vai para o terceiro. O terceiro, o que eu vou trazer aqui, é o versículo 25, que diz: que os teus olhos vejam de frente e que tua vista perceba o que há diante de ti. Aqui, o que eu pude perceber, o que a gente traz de reflexão, é que a gente veja o que está diante da gente, sabe? É que a gente traga o nosso olhar para aquilo que está aqui, ó, nas nossas mãos. Às vezes a gente fica tão atordoado com o que está acontecendo com a vida das outras pessoas que a gente não olha o que está diante da nossa vida. A gente não consegue enxergar as oportunidades que estão aqui, não é verdade? Então, assim, a gente não consegue perceber o que tá na nossa frente. Por quê? Porque eu tô o tempo todo olhando pra vida da pessoa do lado direito, do lado esquerdo, e aí eu não consigo perceber o que tá aqui, ó, na minha frente. Entende? Às vezes tem algo precioso, uma oportunidade gigantesca na sua vida, mas você não tá enxergando, você não tá abrindo seus olhos para isso. Então é realmente você tirar todas essas chagas, o que estiver te impedindo, para você olhar verdadeiramente o que tá na sua frente, né? O que tá diante de você hoje que muitas vezes você não tá percebendo. Pode ser uma pessoa, pode ser um trabalho, pode ser uma palavra, pode ser, sabe assim, são quantas, infinidade de coisas que está diante de você e muitas vezes você não agarra porque você está preocupado com a vida de outras pessoas, entende? Então é o que está diante de você, né? E olhar para frente, olhar para frente, olhar para frente, perceber que quando você trilha um caminho, quando você está virtuoso, quando você escolhe o caminho da sabedoria,
É você se direcionar pra frente e seguir aquilo ali. É como se você tivesse visto ali a cruz de Deus e você percebesse ali, poxa, eu vou me direcionar pra esse caminho. Entende? Que é um caminho de luz, é um caminho de brilho, é um caminho de paz. E aí você encaminha para aquilo ali e olha pra frente, o tempo inteiro pra frente, sem se desviar, entende? Sem parar um pouco, não, agora eu vou olhar pra esse lado aqui, eu vou pegar um pouquinho, não, caminha. Continua olhando pra frente, continua fazendo o que é certo, sabe? Independente se as pessoas estão fazendo ou não, você tá fazendo. Então você continua caminhando, você continua se direcionando, você continua ali, ó, perseguindo o melhor caminho, ok? Então assim, os nossos olhos, né? Que bom que é a gente poder olhar, que bom é a gente poder enxergar, né? Que bom é a gente poder se direcionar. Porque é tudo isso. Primeiro ele começou falando do nosso coração, que é o que traz todos os nossos pensamentos, todas as nossas vontades. Depois ele começou a dizer o quê? Falar sobre a nossa boca, né? Porque ela nos direciona também ao caminho que a gente vai perseguir. E agora ele começou a nos instruir em relação ao nosso olhar. Que o nosso olhar esteja vinculado para frente, para onde eu quero ir, para onde eu quero perseguir, ok? E aí, por fim, o que ele traz, o quarto e último ponto aqui, que é o versículo 26 até o 27, é o seguinte: examina os caminhos onde colocas os pés, e que sejam sempre retos. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, e retira teu pé do mal. Então aqui o que ele está nos trazendo é para a gente observar aonde a gente está colocando o nosso pé. Aonde a gente está se firmando, aonde você está entrando, sabe assim? Qual é o lugar, aonde que você está, qual é o negócio que você está se inserindo? Porque muitas vezes a gente vai aceitando tantas propostas que a gente não sabe aonde que a gente está se colocando. E é como se de repente você se visse naquele lugar e você fala assim, caramba, aonde eu fui parar? Aonde que eu fui parar? Você nem se deu conta de que você estava colocando o pé ali. Você nem se deu conta de que você estava se direcionando para este local. Então, é preciso a gente saber aonde a gente está colocando os nossos pés, para onde a gente está se direcionando, sabe? As escolhas que de fato a gente está fazendo na nossa vida e o quanto isso vai ecoar, não só para o momento terrestre que a gente está vivendo aqui, mas para a eternidade. Às vezes você coloca seu pé ali e você fala, opa, esse não é o caminho que eu programei para minha vida como uma pessoa cristã, não é um caminho de luz, não é um caminho reto. Entende? Então o que você vai fazer? Você vai tirar o seu pé dali. Porque você tem um livre-arbítrio de escolher o que você vai fazer. Entende? Muitas vezes a gente fica sempre, né, naquela oração pedindo a Deus, pelo amor de Deus, meu Deus, me ajuda. Qual o caminho que eu vou seguir? Me põe nesse caminho pedindo coisas, né, para que ele te direcione para aquele caminho X. Só que, na verdade, quando você entra naquele caminho, você vê que, cara, aquilo ali não era nada do que você estava verdadeiramente querendo para sua vida. Entende? Não era aquilo ali. Amanhã, o capítulo 5 vai trazer um assunto bem significativo sobre isso, sabe? De a gente entrar para caminhos a partir de pessoas que nos levam para lugares tortuosos. Então a gente vai perceber a partir de hoje, né, que a gente precisa guardar essas coisas. A gente precisa guardar o nosso coração, a gente precisa estar atento àquilo que sai da nossa boca, a gente tem que se direcionar o nosso olhar para frente e perceber aonde a gente está pisando. Aonde você está colocando seu pé, aonde você está frutificando, aonde você está colocando sua energia. Porque quando você coloca seu pé, você vai inteiro. Você não tem como você colocar seu pé e você não ir seu corpo inteiro naquilo ali, entende? Então, aonde você coloca o seu pé, aonde você coloca o seu corpo, é aquele local onde você vai frutificar, onde você vai semear, onde você vai colher, naturalmente você vai colher. Então, não é que a gente vai ficar com medo, pisando em ovos, não. Mas é a gente se direcionar. E como eu falei no início aqui, escolher um caminho. Tudo isso está em escolher o caminho. Se você escolhe o caminho da sabedoria, percebe que vai ficar mais fácil de você guardar seu coração, vai ficar mais fácil de você falar coisas boas e de você realmente se precaver, né, prevenir de ficar dizendo coisas ruins. Então vai ser mais fácil também de você olhar para frente, porque você vai perceber que você já está nesse caminho e, mais uma vez, você vai perceber que você está colocando os pés no lugar, num bom lugar. Então é a partir disso que a gente vai se direcionando e percebendo que são algumas fases da nossa vida, né? São alguns momentos da nossa vida e que a gente tem que trazer a percepção. O que eu percebo aqui é isso, é a gente perceber, é a gente se perceber mais,
sabe? A gente olhar diante de todas as circunstâncias e perceber se, poxa, eu tô guardando, eu tô me guardando, eu tô entrando nisso porque estão falando para eu entrar, ou é algo que realmente é correto, né? Eu tô desviando porque tem outras pessoas que estão fazendo coisas e que eu acho que deveria fazer, porque muitas vezes você faz, não é porque tá no seu coração, porque você quer fazer, você faz porque tem outra pessoa fazendo, né? Você faz porque você quer ser bem visto, você faz por N motivos que não é aquele que você começou. Então, é a partir disso, a partir desse direcionamento que a gente vai evoluindo, tá certo? É a partir disso que a gente vai crescendo, é a partir disso que a gente vai crescendo em espírito, em alma, em pessoa, né? Então, eu coloquei a música de início, né, que foi esse O Meu Coração é Pra Ti, que é pra gente se lembrar isso, né, que, poxa, se o coração é guardião de pensamento, de inteligência, de vontade, de desejos, que a gente eleve o nosso coração a Deus. Então, pra finalizar aqui, como a gente tá sempre finalizando com música, eu vou colocar essa música pra gente ouvir um pouquinho. Senhor, meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o caminho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. Minha vida é para ti. Então, espero que você tenha um ótimo final de semana com esses pensamentos, né? Refletindo um pouco mais sobre isso, quanto você vem guardando o seu coração, as palavras que saem da sua boca, qual que é o olhar que você está tendo sobre a sua vida e aonde você está pisando, aonde você está colocando os seus pés. Faça essa autoanálise, né? E você vai trazer respostas grandiosas para você. Sabendo que quando você faz isso e você decide buscar e adquirir a sabedoria, você passa a caminhar por esse caminho de luz de Deus. Amém? Então, fica com Deus, compartilha essa live com pessoas se pra você foi bacana, ok? E a gente se vê amanhã às 11 horas de novo.